Olá, meus queridos, aqui estamos mais uma vez no canal Bessorá e hoje nós trouxemos um questionamento que geralmente a gente escuta muito, que é por que algo tão simples como comer do fruto de uma árvore trouxe tantos males para a humanidade. Nós ouvimos esse questionamento quando as pessoas querem relativizar a gravidade do pecado do homem, quando na verdade o Eterno sempre demonstra, especialmente no relato da criação, um cuidado, um carinho para com a humanidade, um amor, que inclusive vai ser ainda melhor demonstrado na vinda de Yeshua, do Salvador, que como filho de Elohim se apresenta, como filho de Deus se apresenta para retirar o pecado do mundo, pagando com a sua vida, entregando a sua vida à morte para nos livrar da culpa do pecado. Enfim, o Eterno, ele sempre demonstrou amor e cuidado e atenção para com as necessidades do homem. Contudo, nós observamos que um ato tão simples trouxe tantos males, tantas maldições e especialmente trouxe a morte para a humanidade. E aí a gente vê gente falando, poxa, será que uma coisa tão boba poderia trazer, seria justo que algo assim tão ínfimo pudesse trazer este mal todo? E nós vamos estudar um pouquinho mais. Aqui no canal a gente já falou um pouquinho sobre isso. Existe um princípio ali muito importante que precisa ser observado, que é o princípio da obediência, porque o Eterno, ele tem as suas instruções para que o homem preserve a sua vida, para que o homem se preserve debaixo da sua bênção. Essas instruções precisam ser cumpridas, assim como qualquer instrução de funcionamento, de qualquer equipamento, de qualquer coisa que seja manipulada pelo homem, as instruções, o manual precisa ser respeitado para que aquele objeto, aquele produto, aquele equipamento tenha durabilidade. Assim, o Senhor também teve o cuidado de instruir o homem para que ele pudesse lidar com a criação do Eterno, de maneira a estar sempre se preservando em vida e debaixo da bênção do Eterno. Mas enfim, vamos aqui ao texto e vamos observar o que acontece, a ordem que o Senhor deu, o momento que deu e os momentos a seguir que trouxeram aí os males sobre a humanidade. Nós observamos o seguinte, que o Eterno aqui no capítulo 2 do livro de Bereshit, também conhecido como Gênesis, no versículo 16, nós encontramos o texto que diz assim, e o Senhor Deus, ou Yah Elohim, lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a ordem específica que o Eterno tinha determinado ao homem e ele deveria ter toda a atenção para cumprir este mandamento, a fim de que ele pudesse ser preservado em vida. Olhando para essa ordem assim, de uma maneira simples, objetiva, mas por que comer de uma árvore traria este mal? E como já destaquei, existe uma questão, um princípio muito importante, que é o princípio da obediência, a obediência ao Criador. Todas as coisas que o Eterno criou, ele criou para cumprirem os seus papéis e estarem obedecendo a sua voz, a função que o Senhor determina para cada um, a ordem que o Senhor dá a cada um. O Senhor dá ordem ao sol, o sol tem o seu horário de se pôr, o seu horário de nascer. Existe também a ordem, né, das estações, a ordem dos animais, onde eles estariam habitando, qual seria, né, o aquático, qual seria o voador, né, o que voa, as aves e aqueles que seriam animais da terra. Cada um deveria cumprir o seu papel e atender à ordem do Criador. E o homem não poderia fugir a essa regra. Mas a gente vê todo um cuidado especial do Eterno em relação ao homem. O Senhor não trata o homem como os demais seres criados. Ele tem toda uma atenção especial e é importante a gente resgatar essa questão já desde agora. Antes de a gente trazer um pouco desse histórico de como o Senhor vem formando, cria o homem e depois os cuidados para com a humanidade, nós precisamos chamar a atenção de algo. O homem tomou uma decisão em algo muito simples. Não existia dificuldade para o homem em obedecer este mandamento. Quando você vê alguém questionando, puxa, mas por causa de uma fruta, Elohim, ou o Eterno, amaldiçoou, o homem amaldiçoou a terra por causa de uma fruta, preste atenção. Vamos inverter a pergunta. Por causa de uma fruta, o homem estragou tudo o que ele tinha alcançado. Por causa de uma fruta, ele deixou de atender ao Eterno, ao Criador, para dar atenção à voz de uma serpente. Por causa de uma fruta, ele jogou tudo fora.
Será que foi uma atitude inteligente? Algo tão simples de fazer, existia alguma dificuldade em não comer de uma fruta, já que no jardim existiam tantas outras árvores que produziam seus frutos e que eram frutos provavelmente muito gostosos, né? A gente conhece muitas frutas hoje deliciosas e o jardim do Éden, né? Éden significa delícia. Então, Adão tinha esse privilégio de estar ali com todos aqueles alimentos à sua disposição. Não existia dificuldade em cumprir o mandamento. Mas é interessante como, quando é para acusar o Criador, o Eterno, se inverte a questão e coloca-se o Eterno na condição de carrasco e o homem na condição de vítima. Quando, na verdade, o homem foi desleixado consigo mesmo, com o seu futuro e, acima de tudo, não confiou no seu Criador. Ao invés de confiar no seu Criador, ele confiou numa serpente. Ele deixou de ouvir a voz do Criador, que alertou a ele para que ele não morresse, e foi ouvir uma voz de uma criatura que deveria estar sob a sua autoridade. Olha que coisa absurda que Adão fez. Certamente, ele deve ter se arrependido muito desta decisão. E alguém poderia dizer, não, ele foi convencido por Havá ou Eva, sua esposa. Contudo, o texto, quando narra lá no capítulo 3 de Bereshit, embora nem todas as versões traduzam esse texto de forma literal, no texto que narra quando a mulher entrega a fruta, entrega o fruto a Adão, diz lá que ele estava do lado dela, junto dela, quando a serpente estava convencendo Eva a desobedecer à voz do Criador, à ordem do Criador. Então isso aqui precisa ser dito já desde agora, e a gente vai perceber que esse erro gravíssimo do homem, que demonstrou a sua falta de confiança no Criador, não poderia ter um desfecho menor. Porque quando a gente observa tudo que o Senhor deu a Adão, a gente vê como Adão foi ingrato. Vamos voltar aqui a alguns versículos. Vamos primeiramente ao capítulo 1 de Bereshit, aqui no versículo 27, quando diz assim: Elohim criou Deus, pôs o homem à sua imagem, e a imagem de Deus, a imagem de Elohim, o criou. Homem e mulher e os criou. Aqui no capítulo 1, o texto da criação, o relato da criação, ele é traçado de uma maneira mais resumida, e no capítulo 2, alguns detalhes são destrinchados, são mais expandidos, são colocados em mais detalhes aqui no capítulo 2. Então vamos aqui ao capítulo 1, versículo 27, já lemos, 28, e Deus e Elohim os abençoou. Ele disse, sede fecundos, outras versões, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Elohim ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Não era pouca coisa, tudo o que estava ali no jardim, tudo que estava diante de Adão e Havá podia. Eles podiam desfrutar aqui, as árvores, né, as ervas, eram os alimentos que eles poderiam desfrutar. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento, e assim se fez. Então, a erva era também alimento para os demais animais. E no versículo 31 diz, viu Elohim, viu Deus, que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, a conclusão do Eterno é que tudo estava perfeito. Adão, Havá, e toda a criação, os animais, as plantas, tudo que o Senhor tinha feito estava em absoluto estado de perfeição. Tanto é que no capítulo 2, no versículo 1, ele vem abençoar. Assim sendo, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus, Elohim, terminado o sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui nesse texto, eu prefiro a versão da Bíblia hebraica, da editora Sefer, que traz uma tradução melhor, que aqui é traduzido por descansar, mas diz aqui na versão da Sefer, e Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fez e cessou de fazê-la no sétimo dia, porque esse é o significado do verbo Shavat. Shavat, que é traduzido aí por descansar, na maioria das versões chegam aqui para nós, mas melhor, literalmente quer dizer cessar. Ali o Senhor cessou e quando ele cessa, ele abençoa. Até porque a questão de descanso para Elohim, para Deus, não é algo assim de se esperar, né? Ele não se cansa e não se fatiga, em outro texto diz assim. Então, o Eterno, na verdade, cessou
toda a sua obra aqui. E continuando, e Deus abençoou, e Elohim abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que Elohim criara para fazer. Estas são as origens dos céus. Então, aqui no versículo 3, nós vemos, do capítulo 2, versículos 1 a 3, você vê esse cuidado do Senhor em abençoar a sua criação. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Nós vemos no finalzinho do capítulo 1, a partir do versículo 27, o Senhor entregando ao homem a autoridade de tudo aquilo que ele tinha feito, mandou que ele subjugasse, então ele tinha que exercer o domínio, governar sobre a criação. Vemos no próprio versículo 27, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Elohim, o que os outros seres criados não tiveram esse privilégio, mas o homem teve. No versículo 28, o Senhor dando ordem ao homem para que governasse sobre a sua criação. Então, a posição que o Eterno colocou o homem era uma posição privilegiadíssima, a posição mais alta, mais elevada. Nós vemos, então, no versículo 29, o Senhor dá todos os alimentos, todas as ervas, todas as árvores para que ele pudesse comer, para ser mantimento para ele. Então, ele tinha como se subsistir, se alimentar. E no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 3, nós vemos o Senhor abençoando a sua criação, abençoando o homem conjuntamente. Então, tudo isso o Senhor tinha feito pelo homem. Ou seja, na sua relação com o Criador, Adão tinha o dever de perceber que o Senhor tinha todo esse amor e cuidado para com ele. Ele conhecia a Elohim. Ele sabia o que Elohim vinha fazendo por ele. Isso não encerra aqui. No capítulo 2, quando nós vemos mais alguns detalhes que são acrescentados sobre a criação, nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 8, o quê? E plantou o Senhor Deus, Elohim, Yah Elohim, um jardim no Éden, Éden quer dizer delícia, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o Senhor fez um jardim e colocou o homem ali neste lugar especial. A partir do versículo 9, vai explicar um pouco mais de como era esse jardim. Mas vamos dar um salto aqui para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor, Yah, Elohim, ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o cuidado do jardim, que era a morada de Adão, era a responsabilidade dele, e ele era o guardião daquele lugar. Então, se ele tinha que guardar, é porque algum mal poderia vir querer entrar neste lugar. Se a serpente entrou ali, não foi porque o Eterno deixou, foi porque Adão permitiu. Porque Adão, estando ali diante da sua esposa, vendo aquele diálogo, não tomou a providência de expulsar aquela voz maligna, visto que todo o benefício ele tem recebido do Criador, todo o cuidado, e ele recebeu a instrução do Eterno para que ele não morresse, e chega uma serpente querendo levá-lo à morte. Mas ele, ao invés de enxergar o perigo na serpente, ele acata as palavras da serpente. Não só a mulher que acatou, mas quando o fruto é oferecido a ele, ele também, de uma maneira indireta, estava acatando as palavras da serpente. E aí a ordem vem, no versículo 16, nós chegamos aqui ao momento da ordem do Eterno. E Yah, Elohim, o Senhor Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta ordem era uma ordem simples, mas que seria para a preservação do homem. O Senhor podia ter feito uma coisa muito mais difícil, mas ele escolheu algo simples, algo que não havia necessidade de grandes esforços para Adão e Havá obedecerem, visto que havia muitas delícias naquele jardim, visto que Adão estava suprido de todas as partes. Aliás, nesse relato aqui do capítulo 2, quando fala, inclusive, quando a mulher é formada, quando o Eterno ele dá ordem ao homem para que ele viesse a nomear os demais animais, os seres viventes, e Adão vai vendo ali os animais chegando para ele, e ele vai dando nome, e vai observando os pares, e vai percebendo que ele não tem um par, que ele não tem ninguém correspondente a ele. E o Eterno viu aquilo e disse: não está bom não, vamos melhorar as coisas para Adão, porque eu quero Adão completo. Então ele providenciou. Aqui no versículo 18, disse mais, Yah, Elohim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, dando um salto aqui para o versículo 23, quando o homem recebe a sua esposa, depois de ela pronta, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, o Senhor deu tudo a Adão. O Senhor deu tudo a Adão. Não havia motivo para que ele
abandonasse o Eterno. Pelo contrário, ele conhecia a Elohim. E esse conhecimento, ele pode, e na verdade é fundamental para a confiança. E aí eu quero fazer o desfecho aqui desse vídeo, chamando a atenção para esse ponto central. Desde o princípio, a fé é a que vai conduzir à salvação. A fé é que vai nos preservar. É a fé que nos abençoa. E a fé nos leva à obediência ao Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra não é apenas escutar e fazer ouvido de mercador, mas escutar para praticar, para fazer como o Senhor manda. O que Adão fez? Ele mostrou que ele não tinha fé. Ele agiu conforme a palavra da serpente. Ele não confiou em Elohim para fazer como o Senhor mandou. E o que faltava a Elohim para que ele confiasse nele? Depois de todo o bem que ele tinha feito a Adão. Aí alguém vai dizer hoje, mas era só um fruto. Não era só um fruto. Era um fruto, uma desobediência que revelava a ingratidão, a falta de fé e o completo egoísmo de Adão. Como a serpente diz, sereis como Elohim. O Senhor tinha criado Adão à imagem e semelhança dele. É óbvio que Adão não estava ocupando o lugar do Criador, mas ele precisava deste lugar? Será que o Eterno negava a Adão algum conhecimento? O próprio Elohim, o próprio Criador, vinha falar com ele no jardim. Só que depois que Adão pecou, ele teve que se esconder. Ele sentiu que já não podia estar na presença do Criador e foi expulso do jardim, a terra foi amaldiçoada e todo o mal que nós vemos hoje na humanidade é resultado desse desastre que ele praticou. Não foi algo simples e bobo. Era algo que Adão deveria ter guardado e ter usado como uma demonstração de fidelidade e de confiança e de gratidão ao Criador. Mas ele não quis fazer assim. Ele revelou o seu egoísmo, a sua ingratidão e a sua incredulidade em relação à palavra do Eterno. E a maldição veio. Assim como a maldição tem chegado para muitas pessoas. E a bênção que o Senhor tanto quer dar à humanidade fica sempre sendo postergada por conta desse posicionamento do homem, ao invés de atender às ordens simples. Estão questionando absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque não conhecem o Criador. E as oportunidades que o Senhor dá para que conheçam a Ele, eles simplesmente desprezam. Porque não querem fazer conforme a vontade do Eterno. Querem fazer conforme o desejo do seu próprio coração. Não confiam nas bênçãos, no amor do Eterno, mas confiam apenas naquilo que os seus olhos alcançam. Agora que nós possamos ser sábios, prudentes e possamos perceber que não há nada aqui de banal nessa questão de Adão e daquele fruto e daquela árvore. Há algo aqui extremamente revelador. O que traz descortina diante de nós é a realidade do homem caído, do homem afastado de Elohim, do homem que não tem fé. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos estar sempre atentos aos mandamentos do Senhor para fazer como Ele manda. Shalom, até a próxima oportunidade.